Na aula de hoje nós vamos ver a interface SPI, que pode ser usada para conectar o microcontrolador a vários tipos de periféricos, como displays. Aí nós temos displays de 7 segmentos usando módulos especiais para a interface SPI, ou então displays touchscreen, TFT. A SPI é muito usada também para memórias, devido à capacidade de transmissão, alta velocidade, né? Então nós temos memórias flash, memórias E2PROM, e inclusive cartões de memória, cartão SD com interface SPI. Temos também relógios em tempo real, onde você tem um processador dedicado para contagem de tempo e gestão de alarmes. Alguns desses relógios, inclusive, vêm com uma pequena quantidade de memória RAM para armazenamento de parâmetros, potenciômetros digitais, que nós vamos explorar mais para frente no nosso exemplo, e sensores de modo geral. A SPI é uma interface de comunicação serial síncrona, ou seja, você tem um elemento responsável pela geração de um sinal de clock, um sinal de sincronismo entre todos envolvidos na comunicação, e esse agente recebe o nome de mestre, e ele é capaz de se comunicar com um ou mais escravos. Aqui nós temos um esquema envolvendo apenas um escravo, e nós vamos usar essa figura para ver duas diferentes nomenclaturas para os pinos da interface SPI. O pino de clock pode aparecer com o nome SCLK, Serial Clock, ou então apenas CLK. E aí nós temos duas vias de dados, e para não gerar aquela confusão de TX e RX, né, o TX de um ligado no RX do outro, no SPI nós usamos uma nomenclatura diferente. Então nós temos um pino Master Out Slave In, que às vezes é chamado apenas de Slave In, e esse pino significa os dados que saem do mestre e chegam no escravo. E nós temos o contrário, nós temos o pino Master In Slave Out, ou, dependendo do periférico, apenas Slave Out, que é para o outro fluxo, né, para outra direção. E no mestre nós temos também um pino de I/O adicional para cada escravo a ser controlado. O SPI permite ligação em barramento, então essa via vai ficar mais clara quando a gente for tratar da comunicação com múltiplos periféricos, com mais de um escravo. Mas no lado do periférico, esse pino recebe o nome ou de Chip Select ou Slave Select, e normalmente ele é ativo em nível baixo. E finalmente, como no SPI nós não trabalhamos com tensão diferencial, eu preciso de mais uma via para o terra. Internamente, o barramento SPI opera com registradores de deslocamento. Essa é uma visão mais funcional do barramento. Vamos ver como é esse mecanismo para registradores de 8 bits. Lembrando que nessa interface é possível enviar pacotes muito maiores numa mesma transação, aí depende de cada periférico. Vamos então popular os bits desses registradores para a gente poder ver o mecanismo, né? Os bits do mestre eu vou chamar de A0, A1, A2 até o A7. E no escravo eu vou ter a mesma coisa, mas com os nomes B0, B1. E reparem que o bit mais significativo no mestre ficou na posição superior e no escravo vai ficar na posição inferior. Isso é uma consequência da interface SPI, mas na realidade não precisa ser necessariamente essa implementação com registradores de deslocamento. Isso é uma visão funcional do barramento, tá? Ele precisa parecer se comportar dessa forma, vamos dizer assim. Pessoal, como se tratam de registradores de deslocamento, o que vai acontecer quando tiver um evento de clock, uma borda de subida ou de descida, depende, né, de como foi configurado o barramento. Esse A7 que estava aqui no mestre, ele vai passar pela via Master Out Slave In e vai alcançar a posição onde antes eu tinha o B0. Tá? O B0 vai deslocar uma posição, vai assumir a posição onde antes tinha o B1 também vai descer uma posição, vão todos deslocando, e aqui o B7, né, ele também vai ser deslocado para cá.
É como se você tivesse feito um registrador de deslocamento circular, né? Só que metade dele está no lado do mestre e metade dele está no lado do escravo. Então o B7 também vai trafegar pela via master in slave out e vai chegar na posição onde antes eu tinha o A0. Depois de mais 7 ciclos de clock, né? Então 8 ciclos no total, o que vai acontecer? Esse A7 que eu tinha aqui no começo já vai ter chegado nessa posição do B7. E o B7 já vai ter chegado na posição do A7. Então, depois de 8 ciclos de clock, esses elementos trocaram o conteúdo dos registradores. Então, conceitualmente, nós teríamos uma comunicação full duplex. A interface SPI foi concebida para uso em barramento. Então agora nós voltamos a tratar daquelas vias chip select ou slave select, só que agora vai ficar mais claro o papel dessas vias no barramento. Aqui nós temos a forma mais tradicional de barramento. Temos 3 vias compartilhadas, master out slave in, master in slave out e o clock. O mestre sempre participa do barramento e um dos escravos participa. Todos eles vão receber aqui a informação digital, mas ou eles vão estar em modo de alta impedância ou, no caso da saída, obrigatoriamente, né, eles não vão escrever junto no meio de outra transação. E no caso das entradas, eles podem simplesmente ignorar quando não for a vez deles participarem. Então, na realidade, a via slave select escolhe, né, qual elemento deve participar da próxima transação. Como que funciona? Você joga essa via para zero, o MES que controla. Então, quando ele quer trocar informação com o periférico 1, ele joga a via slave select do periférico 1 para zero, emite os ciclos de clock e acontece então aquela troca de registradores. É interessante observar que o SPI ele vai ser sempre full duplex, né? Quando você só quer escrever, você vai receber alguma coisa naquele registrador também. Dependendo da linguagem que você está usando, você é inclusive obrigado a consumir fazer uma operação de leitura naquele registrador para sinalizar que aquela transação já foi concluída. Mas em linguagens de alto nível a gente não percebe isso. Da mesma forma, quando você quer apenas ler, você é obrigado a escrever alguma coisa. Para disparar a leitura, você tem que escrever algo. Às vezes você escreve o endereço do que você quer ler, mas aí, na realidade, isso pode implicar em uma outra, mais outros 8 bits, né, a serem transmitidos. Então, primeiramente você passa o endereço e depois você passa qualquer coisa e recebe o valor do registrador naquele endereço, né? É o modelo, por exemplo, das memórias, né? Você passa o endereço e nos próximos ciclos de clock vem a informação daquele endereço. Ou então, quando, vamos dizer assim, o periférico já sabe o que ele deve mandar, aí nesse caso você escreve qualquer coisa, você escreve 00FF e aí você recebe e faz a leitura, né? O fato é que, no barramento SPI, o mestre sempre lê e escreve alguma coisa ao mesmo tempo, fazendo sentido ou não, né? O que ele está escrevendo ou lendo. Assim que ele terminou a comunicação com o periférico 1, ele já volta via slave select desse periférico para 1, e aí eventualmente ele vai querer conversar com outro escravo, por exemplo, o periférico 3. Então ele joga o chip select para 0, realiza a comunicação bidirecional e imediatamente já volta para 1. Tá? Então as vias chip select permanecem a maior parte do tempo em 1. Elas só vão para 0 realmente durante a comunicação efetiva. Uma outra estrutura que alguns periféricos permite é o que a gente chama de daisy chaining. Aí nesse caso você tem uma espécie de ligação ponto a ponto, né? Mas nós não vamos explorar esse recurso. Existem 4 modos de operação para a interface SPI. Esses modos dizem respeito ao estado idle do clock e a qual transição do clock é utilizada para amostrar o dado, né? Normalmente, os microcontroladores podem ser configurados para operar em qualquer um desses modos, mas no caso dos periféricos, aí é de acordo com o datasheet. Alguns periféricos até aceitam mais de um modo de operação, mas no geral é raro um periférico pronto, né, que trabalha nos 4 modos. Só que, mesmo havendo 4 modos, o mesmo barramento você pode, em tempo de execução,
alterar a forma de operação do SPI. Então, se eu tenho um periférico que quer operar no modo 0 e outro que quer operar no modo 3, eu posso, antes de selecionar o primeiro periférico, eu configuro o barramento para o modo 0, né, faço a transação e depois, quando eu precisar conversar com aquele periférico que exige o modo 3, antes de jogar a via chip select dele para 0, eu já posso reconfigurar o barramento para o modo 3. Então, mesmo havendo esses 4 modos de operação, no mesmo barramento eu posso ter um escravo de cada tipo. E aí o mestre tem que, obviamente, conhecer como cada um deles quer trabalhar. No modo 0, nós temos polaridade 0 e fase 0. Polaridade 0 significa que o estado ocioso da via de clock é em nível baixo. Tá? Então, é o clock que nós estamos mais acostumados, vamos dizer assim. Fase 0 significa que logo na primeira transição do clock, quando ele sai do estado ocioso, nós já temos um bit capturado, né? Tanto pelo escravo, para o bit que está chegando lá no escravo, como o mestre, o bit que está chegando lá no mestre. Então, reparem que nesse diagrama, após a via chip select ir para 0, ativando o escravo, né, ele já tem que preparar o bit mais significativo da transação. Não precisa, na realidade, ser o bit mais significativo. Cada periférico faz de um jeito, mas o mais comum é esse caso, tá? Enviar primeiro o bit mais significativo. E reparem que, uma vez que o chip select foi para 0, o clock está em nível baixo, então está no estado ocioso. Logo após a primeira transição, nesse caso vai ser uma borda de subida, né? Porque, se o idle é nível 0, a primeira transição é a borda de subida. Então, quando chega aqui, nós já temos a transferência do primeiro bit. A borda de descida normalmente é usada para sinalizar aos envolvidos que vocês já devem preparar o próximo bit. Então, prepara na borda de descida, né? E quando chegar a próxima borda de subida, ele já tem que estar estável, pronto para ser transmitido. E aí nós temos, né, até o último bit da transação, que não precisa ser 8. Alguns periféricos permitem enviar, sei lá, 256 bits numa única transação. No final, pessoal, aqui nós temos a última transição, o bit menos significativo foi transmitido, e nós temos uma última borda de descida aqui no clock, que faz o escravo preparar um bit adicional. Esse bit é descartado pela interface. Quem opera com o SPI já está, vamos dizer assim, programado ou para ignorar essa última borda de descida, ou para simplesmente não enviar nada de nenhum registrador. Tá? No final desse processo, a via chip select volta para 1 e normalmente na via do mestre nós temos o estado idle MOSI, né, Master Out Slave In, em nível lógico alto. Então ele vai voltar aqui para nível alto. No modo 1 nós temos polaridade 0, então o nível ocioso do clock é em nível baixo, e fase 1. Fase 1 representa na realidade um atraso de 180 graus para a leitura do bit. Então não é logo na primeira transição do clock que ele vai mostrar o bit. Tá? Esse x aqui é um bit a mais, é novamente uma consequência da interface, nós não precisamos preocupar com ele, mas quando o chip select vai para 0, o escravo já fica sabendo, vai começar então uma transação, ele prepara na borda de subida, a primeira borda de subida do clock, ele começa a preparar o bit mais significativo e na borda de descida ele já tem que estar pronto para ser capturado, né? Então reparem que aqui nós temos a primeira transição do clock e na realidade foi na segunda transição que houve, a captura do bit. Espera aí que aqui era uma linha que eu queria. E aí nós temos a mesma coisa, borda de subida prepara, borda de descida captura. Borda de subida prepara, borda de descida captura. Muito cuidado para não associar, então fase 1 significa borda de descida. Não, fase 1 significa a segunda transição. Como aqui a polaridade é 0, a segunda transição foi uma borda de descida. Mas se você guardar que é a segunda transição, vai ficar mais fácil entender o modo 3 lá na frente. Bom, no final desse processo,
aqui no oitavo ciclo, tá? Vai ter a última borda de descida, responsável pela captura do bit menos significativo, e o slave, o escravo, ainda não percebeu que o chip select voltou para 1 e não tem mais borda no clock. Então ele mantém esse bit menos significativo por mais tempo aqui no barramento, e assim que o chip select volta para 1, essa via vai para o estado de alta impedância, o estado Z, né? Não é nem 0 nem 1, a gente representa aqui no meio. E, novamente, o master out vai para 1. Seguindo o mesmo raciocínio, vamos ver agora o modo 2, onde eu tenho polaridade 1 e fase 0. Então, como a polaridade é 1, o nível ocioso do clock é nível lógico alto. Como eu tenho fase 0, a primeira transição do clock, quando ele sai do estado ocioso, ali eu já tenho a captura do primeiro bit da transação, que nesse exemplo é o bit mais significativo. A via master in slave out, o slave mantém ela no estado de alta impedância até ele perceber a borda de descida na via chip select, ou slave select, né? Quando ele percebe essa borda de descida, ele prepara o bit mais significativo. O mestre faz a mesma coisa, né? Ele prepara para que logo na primeira transição do clock, porque eu tenho fase 0, tudo aqui já tem que estar pronto, né? Então, na realidade, aqui os bits são capturados, né? Nesse caso, foi nas bordas de descida, e a primeira transição do clock é uma borda de descida. Bom, aí lá no final, depois da última transição, eu tenho uma última borda de subida. E era justamente nas bordas de subida que esses agentes preparavam o próximo bit a ser enviado, tá? Então, essa borda de subida tem uma consequência. O escravo vai preparar um bit a mais também, que é aquele bit que vai ser ignorado. Quando o chip select voltar para 1, ele vai para o estado de alta impedância. E essa borda de subida também dá um trigger, né? Avisa o mestre que acabou o bit menos significativo, se a transmissão era de 8 bits, né? Então, acabando aqui, ele volta para nível lógico alto, a via master out. Reparem que, como o mestre que comanda esta via, né, ele na realidade não precisa sofrer esses mesmos impactos aqui desse bit adicional. Isso vale mais para o escravo, que o escravo não tem condição de saber que acabou. Então, ele desloca mais um bit aqui e depois, quando chega a última transição do chip select, acabou a transação. Mas a interface está preparada para ignorar esse bit adicional. E, finalmente, nós temos o modo 3 com polaridade 1 e fase 1. Isso significa que o clock em estado ocioso permanece em nível alto e que, uma vez que ele sai do estado ocioso, eu vou começar a capturar os bits efetivamente na segunda transição. Então, aqui eu tenho uma borda de descida, a primeira transição, a segunda transição aqui, a borda de subida. Isso é o mais importante para a gente interpretar os modos de operação. Agora, para a gente ver de um jeito mais detalhado, assim que você tem a transição do chip select, o escravo já sabe, nesse modo de operação, que ele tem que começar a preparar o bit mais significativo. Vai ter essa transição aqui do clock. O escravo, na realidade, pode reagir para preparar o bit mais significativo ou a esta transição ou a essa borda de descida também. Depende do periférico. Aí tem que ver os diagramas de tempo no datasheet. O fato é que, quando chegar na segunda transição, já tem que estar estável, né? O bit mais significativo. Aqui antes ele estava em tri-state. Antes do chip select, com certeza ele está em tri-state. Para isso que serve o chip select, na realidade. Bom, aí na próxima borda de descida, prepara o próximo bit, borda de subida, captura o próximo bit. Então eu vou novamente marcar aqui as capturas. Acho que agora já está mais claro como que funciona esse mecanismo. E da mesma forma que a gente viu em casos anteriores, nós temos essa consequência de um bit a mais, né? Isso pode acontecer em alguns periféricos. O ESP32 tem 4 barramentos SPI, mas os 2 primeiros são praticamente dedicados à memória flash interna. Até é possível usar o SPI1, mas isso envolve um trabalho adicional. E os 2 últimos barramentos já são de uso geral, tá? Nós temos o HSPI e o VSPI.
HIV não tem a ver com hardware e virtual, tá, pessoal? As duas interfaces são baseadas em hardware. Não se sabe ao certo a origem dessa nomenclatura, simplesmente veio assim no datasheet, tá? E na realidade, o SPI 3 ele possui uma particularidade muito interessante para a gente, que é a seguinte: no Arduino nós já temos uma instância SPI definida. Da mesma forma que nós tínhamos lá serial, serial 1, serial 2, nós temos uma variável chamada SPI, tudo maiúsculo, que já é uma instância da classe SPI class. E essa instância, ela aponta para esse barramento. Então, quando você escreve apenas SPI lá no Arduino, você já está se referindo a esse barramento aqui, o VSPI. Aqui nós temos a referência de pinos para esses dois barramentos, tá? E o que nós vamos usar na plataforma Arduino, não é que não tem como usar o outro, tá? É que esse aqui já vem pronto. É o VSPI. Então aqui é a via Master Out Slave In, é o GPIO 23, a via Master In Slave Out, o clock, e esse chip select ele seria usado caso o ESP32 fosse usado como escravo. Ele também pode ser usado para ativar o primeiro escravo, é o chip select por hardware, mas nós não vamos usar esse recurso. Nós vamos usar as vias de GPIO tradicionais, tá? Para fazer essa função do chip select. Vamos ver agora os principais métodos definidos para essa instância SPI, que já vem definida e apontando para o barramento VSPI. Para inicializar o barramento, nós temos o método begin, e para liberar os recursos, por exemplo, permitindo que os pinos sejam usados por outras funções, nós temos o método end. Normalmente, nós podemos chamar o SPI.begin na função setup, e se aqueles pinos forem reservados para esse uso, não é necessário colocar a chamada a esse método. O método end realmente é usado em casos mais particulares. Nós temos também alguns métodos para configurar taxa de transmissão, ordem dos bits e modo de operação que foram omitidos aqui nesse slide, porque na realidade, numa visão de barramento, se você tem, por exemplo, 10 periféricos e cada um exige a SPI operando de uma forma, com certo clock, não é muito prático você usar esses métodos. Então, para isso, eu particularmente prefiro esse par de métodos begin transaction e end transaction, e aí numa transação você passa as configurações que você quer em termos de clock, ordem dos bits e modo de operação do SPI, e cada periférico vai chamar o begin transaction de um jeito. No final, end transaction. E é interessante esse modelo também porque dentro da transação a responsabilidade é sua de levar a via chip select para baixo, se você não for usar o chip select por hardware, né? Mas dentro desse par begin e end transaction, você pode colocar a função SPI.transfer mais de uma vez. Então, periféricos que exigem, por exemplo, 16 bits transmitidos pelo barramento SPI, basta você colocar duas chamadas a esse método SPI.transfer dentro do corpo da transação, né? E como vocês lembram daquele modelo de registrador de deslocamento, na SPI nós temos comunicação bidirecional simultânea, tá? Então você coloca um valor para um registrador para ser enviado para o escravo e o escravo te devolve algum valor também. Se faz sentido esse valor que você colocou para o escravo receber e se faz sentido esse valor que você recebeu do escravo, aí depende, cada caso é um caso, tá? No exemplo que nós vamos fazer mais adiante, nós nem vamos usar essa variável de retorno porque são operações basicamente de escrita. Então, toda leitura, um dos periféricos ele envia um monte de zeros, sempre, é apenas zeros. É um periférico, vamos dizer, write only, mas por usar a interface SPI, existe lá o deslocamento dos bits e a troca de conteúdos, tá? E finalmente, o construtor que nós vamos usar para criar essa instância de configuração do barramento SPI, ele recebe a velocidade máxima de transmissão, é o clock, tá? A ordem dos bits, o mais significativo primeiro ou menos significativo primeiro, e o modo de operação, modo 0, 1, 2 ou 3. O padrão é velocidade de 10 MHz, mais significativo primeiro e modo 0.
Aí, se o periférico exigir configurações diferentes, você pode afetar esses valores. É recomendável você não trabalhar com um clock muito perto do limite daquele periférico. É bom você sempre deixar uma margem. Então, se o periférico aceita no máximo 10 MHz, por exemplo, se não for muito, se não tiver problema trabalhar com 8 MHz, que aí vai depender da aplicação, é claro, você tem uma aplicação um pouco mais segura, né? O pensamento é nunca trabalhar tão perto dos limites máximos de operação, tá? No exemplo de hoje, nós vamos fazer um pequeno protótipo que controla simultaneamente um potenciômetro digital, o MCP41010, é um potenciômetro de 10K, que pode ser usado, por exemplo, em controle de volume, pode ser usado em circuitos envolvendo amplificadores operacionais, né? Você envia o novo valor do pino de wire, aqui do potenciômetro, por meio de um dado digital, tá? E nós vamos, além de alterar o valor do potenciômetro digital e ver esse efeito no multímetro, nós vamos também ligar um módulo com 8 dígitos de displays de 7 segmentos usando o MAX7219, que também opera com interface SPI. A única diferença é que, enquanto o potenciômetro digital pode operar com 3.3 volts, esse módulo que nós vamos usar é exclusivamente para 5 volts. Então, nós vamos colocar aqui um conversor de 3.3 para 5 volts, é um conversor bidirecional de 4 canais, nós vamos usar apenas 3 canais, tá? Esses dois periféricos são apenas para escrita, por isso que nós não temos a via Master In Slave Out, e nós temos os GPIOs associados a cada um deles, né? O GPIO 26 vai controlar o Slave Select do display e o GPIO 27 controla o Slave Select do potenciômetro digital. O primeiro passo é consultar bem o datasheet desses controladores com SPI para verificar qual que é a interface, qual que é a aplicação típica, né? O que eles esperam. Então, no caso do display, ele opera no modelo de registradores e valores, e aí nós temos esses registradores, o 0 para nenhuma operação, em seguida o número 1 é um registrador que contém o dado do dígito 0, aí vamos número 2, número 3 até o número 8. Número 9 é o modo de decodificação. Esse MAX7219 ele já tem uma tabela interna para você, por exemplo, converter de BCD para código de 7 segmentos, um decodificador de BCD para 7 segmentos. Então, dependendo do valor desse registrador, você liga ou desliga esse decodificador e vários modos de operação que ele tem, né? Temos também um registrador para intensidade, para o brilho dos displays, um registrador que configura a varredura, especificando quantos dígitos serão usados. Esse registrador shutdown, que é muito importante, né, porque assim que é energizado, o display vem no modo desligado, você tem que mudar esse registrador para ligar, e um modo especial que acende todos os LEDs apenas para objetivos de teste. Então, uma forma de conceber a interface de programação com os periféricos é você mapear os registradores em símbolos. Nesse caso, isso foi feito por uma enumeração, já que os registradores vão de 0 a 15, né? Aqui, na realidade, nós não colocamos um símbolo por linha apenas para fins de apresentação no slide, mas na realidade no código o ideal é você ter uma linha para cada símbolo, tá? Esse igual a 0 é uma certa redundância, porque o primeiro símbolo já é definido para 0, mas ele serve, nesse caso, apenas para enfatizar que a ordem aqui é importante. Isso aqui não é uma enumeração qualquer, ela mapeia os números, né, aos nomes dos registradores. Então é importante que o registrador no operation seja o registrador de número 0. Mas antes de explorar o display com mais detalhes, vamos primeiro ver uma função auxiliar para a escrita no potenciômetro digital, que a interface dele é inclusive mais simples. Conforme mencionado anteriormente, nós vamos encapsular nossas transações nesse bloco Begin Transaction e End Transaction, e aqui eu tenho a liberdade de configurar o barramento SPI do jeito que aquele periférico espera. Por sorte, esses dois periféricos que nós estamos usando
operam no modo 0 de SPI e lidam com o bit mais significativo primeiro. O clock, inclusive, a gente vai deixar o mesmo de 5 MHz, mas você pode consultar o datasheet para ter mais detalhes nesses limites. E aí dentro da transação, o que nós fazemos? Jogamos a via chip select para nível baixo. Opa, deixa eu colocar a seta aqui. Aí nós vamos deslocar 16 bits. Os primeiros 8 bits contêm o valor do registrador a ser alterado. O MCP 41010 só tem um potenciômetro, então não tem muitas operações possíveis, tá? Esse registrador 11 já é o valor que eu preciso para alterar o valor do potenciômetro, que é o que eu desejo nesse caso. Mais informações sobre isso via datasheet. E aí os próximos 8 bits recebem, representam o novo valor do potenciômetro digital. Então esse número de 0 a 255 influencia aquele terminal central lá, o PW0. A interface é a mesma, mas tem outros 6 dessa família que tem mais de um potenciômetro, por isso que nós precisamos de endereços. E finalmente, voltamos então o chip select para nível alto e encerramos a transação. Para o display, nós também vamos definir uma função utilitária, writeDisplay, muito similar à que nós acabamos de ver, só que ela precisa de um endereço e de um valor. Aqui não tem jeito, nós vamos trabalhar com vários registradores, então a função vai receber qual registrador e qual valor. Obviamente que você pode fazer uma biblioteca que encapsula isso com funções de mais alto nível para o usuário, o desenvolvedor, no caso, não precisar saber esses endereços. É o que as bibliotecas fazem no geral, tá? Mas aqui no nosso exemplo nós vamos ficar num nível mais próximo do datasheet. Novamente, a transação é encapsulada num bloco Begin Transaction, End Transaction, Nós temos a via chip select do display indo para nível baixo, ativando, portanto, o display. Aqui nós chamamos o método transfer, que vai jogar lá os 8 pulsos de clock para deslocar o endereço do mestre para o display. E depois nós deslocamos mais 8 bits com o novo valor para o registrador associado àquele endereço, certo? Então é uma função muito similar à anterior. Na função setup, nós configuramos essas duas vias chip select para saídas e inicializamos ela com nível lógico alto, que na realidade já é o caso assim que você liga a ESP32, tá? Só para ficar bem explícito que o idle é nível lógico alto dessas vias. Então nós inicializamos o barramento SPI. Como nós estamos usando a variável SPI já definida no cabeçalho SPI.h, isso aqui se refere àquele barramento VSPI, conforme nós explicamos lá atrás. E então nós configuramos e ligamos o display, usando aquela função utilitária writeDisplay. O primeiro passo é tirar o display do modo desligado. Então você escreve nesse registrador shutdown jogando o valor 1 para ligar. Isso não é muito intuitivo, Nós poderíamos esperar o contrário, que 1 signifique desligar, mas é o caso desse display. Em seguida, nós vamos configurar o modo de decodificação para FF. No datasheet, vocês vão perceber do MAX7219, tá? Vocês vão perceber que com esse valor aplicado a esse registrador, o display está configurado para usar o decodificador de BCD para 7 segmentos em todos os dígitos. Não é só BCD, tá? É um código B que ele chama. Ele não tem só de 0 a 9, ele tem alguns dígitos a mais. Aqui nós temos o scan limit igual a 2, que significa fazer a varredura de 3 dígitos. Então, ele vem com 8 dígitos o módulo. Se eu quero usar só 3, eu coloco aqui o número de dígitos menos 1, no caso 2, tá? E, finalmente, uma última chamada de configuração que se refere ao brilho do display. Eu vou deixar isso aqui no brilho mínimo porque para gravar o vídeo, a câmera, às vezes, aquela luz do LED do display de 7 segmentos fica muito forte. Então, eu vou deixar aqui na intensidade mais fraca. E vou enfatizar aqui que sempre que você for trabalhar com SPI, é muito importante consultar o datasheet dos periféricos envolvidos. E finalmente, para fins de teste, na nossa função loop,
nós vamos atribuir cada um dos possíveis valores para o potenciômetro sequencialmente, tá? De 0 a 255, depois volta para o zero, que é o que esse loop for faz. Então, nós usamos as funções auxiliares para escrever esse valor no potenciômetro. E aqui nós temos um artifício para poder escrever os dígitos no display. Então, qual que é o algoritmo? Primeiro você salva o número numa variável velho, que vai ser modificada, tá? Então, vamos supor que o i vale 123, tá? Aí eu tenho 3 dígitos, então eu vou percorrer aqui dígitos de 0 a 2, o 3 não conta, 0, 1, 2. E aí o que nós vamos fazer? Vocês devem se lembrar lá da enumeração que o endereço de cada dígito, na realidade, existe uma sequência, né? A partir do dígito 0, se você somar 2, você vai para o dígito 2. Então, nós podemos usar aqueles símbolos da enumeração e fazer contas com eles, né? Então, aqui eu escolho qual registrador que eu vou escrever. Eu vou escrever no dígito 0, dígito 1 ou dígito 2. E qual valor, pessoal? No caso do 123, vamos fazer agora o loop passo a passo. Inicialmente, vamos fazer o resto da divisão por 10. 123 resto da divisão por 10 deu 3. Deu justamente o valor das unidades. Aí agora eu pego esse valor, 123, e divido por 10. Como é a divisão inteira, tá? É o operador dividido na linguagem C, no caso aqui C++. Então aqui é a divisão inteira, tá? Porque o velho é um inteiro. Então 123 dividido por 10, na realidade vai dar 12. Na próxima iteração, ele vai escolher o dígito 1, e agora que velho vale 12, o resto da divisão por 10 deu 2. Ele vai escrever 2 no segundo display. E vai dividir por 10 de novo. Divisão inteira, 12 dividido por 10 vai dar 1. Ele volta para cá, escreve no dígito 2, que é o terceiro, o valor, o resto da divisão por 10. 1 resto da divisão por 10 é o próprio 1. Então, no final desse laço aqui, ele escreveu 123, tá? Aí ele espera 500 milissegundos e passa para o próximo valor. Então, escreve no potenciômetro e escreve no display. Nós vamos deixar o multímetro monitorando a tensão de saída no divisor resistivo do nosso potenciômetro digital e filmar também o display mostrando o valor do I. Aqui nós temos o exemplo em funcionamento, né? A placa de desenvolvimento do ESP32 à extrema direita, um protoboard contendo um regulador de tensão, o potenciômetro digital e o conversor de níveis de 5 volts para 3.3. Aí na realidade esse regulador ele já está recebendo 5 volts por uma porta mini USB e ele gera também um nível de 3.3 volts que é usado para alimentar o ESP32. Mas esse módulo de regulador para protoboard ele também pode receber uma tensão de 7 a 12 volts pelo jack J4, tá? E aí nós temos as saídas, o valor do registrador, que está alcançando, né, o potenciômetro digital pelo barramento SPI, e a tensão associada. Reparem que quando estava lá no 128, o registrador, a tensão estava aproximadamente 1.63, que é metade de 3.3, que é o fundo de escala dele, né, que ele alcança. Bom, então é isso. Concluímos então os estudos da interface SPI e na próxima aula nós vamos ver o barramento I2C. Muito obrigado.